Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre algumas medidas, como que a gente faz para achar a área, por exemplo, de algumas figuras geométricas planas, tá? Então vamos lá. Para cada figura geométrica plana, temos um meio de calcular sua área. Depois de muitos estudos, chegamos a algumas fórmulas que podem nos ajudar a achar essas áreas dessas figuras, ok? Então vamos lá, ó. O triângulo, né? Como que eu faço para achar a área do triângulo? Vocês já viram alguma coisa sobre isso aqui, tá? Então, ó, a área do triângulo é a base, ó, a medida dessa base aqui, vezes essa altura aqui, dividido por 2, tá? A área, então, é a base vezes a altura dividido por 2, tá? O retângulo, como que é o retângulo? O retângulo é a base vezes a altura, tá? É esse lado vezes esse lado aqui. Então, é a base vezes a altura. O quadrado a gente já sabe, lado vezes lado, tá? Ou lado ao quadrado, que é a mesma coisa que L ao quadrado, a mesma coisa de L vezes L, ok? Então, esse lado vezes esse lado aqui. Agora, o trapézio. O trapézio a gente tem que tomar muito cuidado com o trapézio, tá, pessoal? Porque, ó, é a base maior, porque o trapézio sempre tem assim, uma base maior e uma base menor, né? Uma base menor. Então, você vai somar esses dois números. Esse número da base maior mais esse número da base menor, né? Fazer vezes a sua altura, ó, vezes a altura aqui e dividir por 2, ok? É fácil, tem que prestar atenção só. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? O losango aqui, ó, eu tenho duas diagonais no losango, que ó, unem os vértices aqui pelo meio da figura, tá? Esse é o maior, ó, o D maior aqui, e o D menor é a diagonal menor, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? A diagonal maior vezes a diagonal menor e vou dividir por 2, ok? Tá fácil. Agora, o círculo aqui, para mim calcular essa área aqui interna aqui, o que eu faço? Π vezes raio ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado, tá? O π é uma letra grega, pessoal, que ela é constante aqui. Então, toda vez que aparecer π, o número é 3,14, tá? E depois eu falo para vocês como que a gente achou esse número aqui, ok? Então, apareceu aqui é π vezes o raio ao quadrado. Raio, pessoal, lembrando que é igual raio de bicicleta, tá? Começa aqui, ó, o raio é essa reta semirreta aqui, ó, que parte do centro do círculo até a extremidade, tá? Então, ó, esse pedacinho de reta aqui a gente chama de raio, tá? Se fosse passando pelo centro e fosse até outra extremidade, era o diâmetro, tá? Mas eu não quero o diâmetro, eu quero o raio. Então é só essa metade aqui, do centro da circunferência até a sua extremidade aqui, tá? No quadro abaixo, temos o plano cartesiano. Ele é formado por duas retas perpendiculares, uma horizontal, chamada de eixo das abscissas e representada pela letra X, e uma vertical, o eixo das ordenadas, simbolizado pela letra Y. Em cada uma delas são encontrados os números reais. O local em que se cruzam corresponde ao zero de ambas. De modo parecido com um jogo de batalha naval, é possível localizar no plano qualquer ponto, identificado por uma letra, usando para isso um par ordenado, XY. Escreve-se primeiro o número correspondente à posição do eixo X e depois a do eixo Y. Assim, ó.
Observe o quadrilátero abaixo representado no plano cartesiano. Ó, aqui eu tenho uma figura de 4 lados, né, chamado quadrilátero, e está representado no eixo, no plano cartesiano. Tá? Esse eixo aqui, ó, é o eixo Y, tá? Que a gente chama de ordenada. E esse aqui é o eixo X, que a gente chama de abscissa, tá? Por exemplo, eu tenho aqui esse ponto aqui, que eu chamei de ponto A, tá? Esse ponto A. Veja bem que ele tem aqui, entre parênteses, dois números, 2 e 5. Esse número, a gente chama de par ordenado, representa o eixo X, que é o 2, e o eixo Y, que é o 5. Né? Então, veja bem, aonde está o 2 aqui? Ó? Então, cada tracinho desse aqui representa um número. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, ó, é o 5. Só que como ele está do lado esquerdo do zero aqui, ele é o negativo. E esse lado aqui são os positivos. Do mesmo modo aqui no eixo das ordenadas, aqui no eixo Y, esse ponto que cruza as duas retas aqui é o ponto zero. Então aqui é 1, 2, 3, 4, ó, 5, ok? Então, para cima são os positivos e aqui para baixo, ó, menos 5, são os negativos. Então, para a direita aqui no eixo X são os positivos, para a esquerda os negativos. Qualquer ponto que eu quiser marcar aqui, dá para me fazer apontando dois números, um no eixo das ordenadas, outro no eixo das abscissas, que é o X e o Y aqui, tá? Ó, esse ponto B, por exemplo, está marcado aqui, 7 e 1. Como que eu sei? Ó, 7, como eu falei, o primeiro número que vem dentro do parênteses aqui, ele é o número que eu tenho que encontrar no eixo das abscissas, que é o eixo X. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, ele está bem na direção do 7. Né? E no eixo das ordenadas, que é o eixo Y aqui, vem marcado o 1. Então, ó, 1. Então, tá aqui, ó, o 1 e o 7. Então, vai ficar 7 e 1. Que eu achei esse ponto aqui. Aí eu já fiz a ligação de um ponto com o outro. No ponto C aqui, é 3, que é positivo, está aqui, o 3, mas o 4 aqui é negativo, que está no eixo das ordenadas. Então, por isso que ele está aqui na parte de baixo, tá? Então, ó, o 4 é esse ponto aqui. Ele vem reto aqui, ó, você acha que 3 menos 4, tá? E aqui, ó, veja que o ponto D são dois números negativos. Por quê? Porque o primeiro, que é menos 2, está aqui, ó, no eixo Y. 1, 2, menos 2, né? Então, você vem aqui para baixo, encontra o menos 2 até o menos 3, que é o eixo das ordenadas, ó. 1, 2 e 3, tá? Então, ó, menos 2, menos 3, esse ponto. Aí unir, a gente achou aqui um quadrilátero que eu quero saber a área total dele, tá? Esse quadrilátero tem vértices representados por pares ordenados, né? Que eu já falei para você. O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Para facilitar o cálculo da área, o que eu fiz? Nós dividimos esse quadrilátero em 5 partes. Ó, 5 partes aqui, né? Formou esse quadrilátero formado por 5 figuras, né? 4 triângulos e um retângulo. Calculamos sua área separadamente e depois somamos todas para obter a área total do quadrilátero. Eu já marquei aqui, ó, a área desse triângulo cor-de-rosa é 14. A área desse triângulo bege aqui, ó, é 10. Esse azulzinho aqui, 2,5. Esse é 4. E a área do retângulo é 12, tá?
Veja bem, as 5 figuras já estão com suas áreas calculadas. Como foi feito o cálculo dessas áreas? Veja bem, ó, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Ó, essa área aqui do retângulo, do triângulo rosa aqui, tá? Não é, quando eu quero saber a área de um retângulo, não é a base vezes a altura dividido por 2? Então, quanto ele tem de base aqui, ó? Ele tem, contando aqui no eixo das abscissas, aqui no eixo X, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Então, ele tem 7, né, de base. E quanto ele tem de altura? Então, ó, começa aqui, não vai começar no zero que você era. Começa onde está o risco aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Então, ele tem 4 de altura e 7 de base. Então, ó, 4 de altura vezes 7 de base, 7 vezes 4, 28, né? 28. Aí eu divido por 2, deu 14. Tá vendo aqui? Veja esse triângulo bege aqui, né? Marronzinho, bege aqui. Ó, qual é a base dele aqui, ó? Então vamos começar aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, ó. Ele está aqui na direção do 4. Então a base aqui, ó, é 4, né? Quanto ele tem de altura aqui? Ele tem 1, né? Porque começou para cima aqui. 1, 2, 3, 4, 5, né? É isso mesmo? 5, porque menos 4 aqui, ó. Então, daqui até aqui ele tem 4. E mais 1 para lá, 5. Então, é 5, né? 5 aqui e 4 aqui. Então, ó, 4 de base vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Dividido por 2 é 10. Tá? Que é esse cálculo aqui que nós vamos fazer, ó. Base vezes altura dividido por 2. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Aí vocês fazem a mesma coisa aqui, ó. Quanto tem daqui a aqui? 2, né? E daqui para cima? Tem 3 mais 1, 4. Não é isso? 4. E aqui, 4 de altura e de base, 2. 2 vezes 4 é 8 dividido por 2, 4. Né? Esse aqui quanto tem? Tem 12, né? Não é só a base vezes a altura aqui. Então, quanto ele tem de base aqui? Ó? 1, 2, 3. Então, ele tem 3 aqui. E de altura total? Ele tem 3 aqui para baixo e mais 1 aqui. Então, ele tem 4, né? 4 vezes 3, 12. Ok? Então, tá simples, né? E vamos fazer a soma, porque eu já fiz todo o cálculo aqui. 14 mais 4 mais 12 mais 10 mais 2,5 vai dar o quê? 42,5 é isso, né? 42,5 dá o total aqui. Ok, pessoal? Copie isso no caderno, tá? Tudo isso é no caderno. Então, ó, respondi já. As 5 figuras já estão com suas áreas calculadas. Como foi feito o cálculo dessas 5 áreas? Vocês fazem o que eu fiz aqui, ok? A figura abaixo mostra no plano cartesiano um quadrilátero com vértices situados nos pontos de coordenadas A, B, C e D. Né? Então, veja bem, ó, A, B, C e D. Aqui tem os pontos cartesianos que a gente fala, tá? Os pares ordenados. Tá? Então, veja aqui, ó. Nesse par A, né, nesse ponto A, o par é menos 5 e 0. Né? Então, menos 5. No eixo X, que é o primeiro que a gente vê sempre é o X. O segundo, né, é o Y. Primeiro X, segundo Y. Primeiro X, segundo Y. É sempre assim. Tá? Então, no ponto A aqui, menos 5. Então, onde está o menos 5? Aqui. Né? Menos 5. E ele fala aqui no eixo Y é 0. O 0 é aqui, então ele ficou justo aqui mesmo. Né? O ponto B também ó, é 5, só que aqui é menos 5 e aqui é 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e é 0 no eixo Y. Né?
no eixo das ordenadas aqui. Então, se é 0, ficou aqui mesmo. A letra C, ó, é 4 no eixo X, no eixo das abscissas, e 3 no eixo das ordenadas, tá? No eixo Y. Então, é 4, onde está o 4 aqui, ó, aqui está o 4, e 3 nas ordenadas. Então, ó, 4 e 3, ok? E aqui, ó, é 4 e menos 3. 4 e menos 3. Menos 3, primeiro aqui, e 4 nos eixos das ordenadas, tá? Determine a área desse quadrilátero. Para facilitar, divide em partes. Lembra que eu dividi aqui para facilitar? Aqui é a mesma coisa. O que nós temos aqui, ó? Eu posso fazer aqui, ó, um triângulo aqui. Um triângulo. Você vai ficar com esse triângulo aqui. Você vai ficar com esse triângulo menorzinho aqui. Eu passo uma linha aqui. E o outro menorzinho aqui. Então, você vai ficar com um triângulo aqui, outro triângulo aqui e outro triângulo aqui. E aqui você vai ficar com o retângulo. Então, são 4 figuras aqui, tá? Nessas 4 figuras aí, você vai achar a área de cada um e depois você soma, tá bom? E marca para mim aqui quanto que deu. Ok, pessoal? Tá bem fácil isso, ok? Na figura do polígono abaixo, os pontos A, B, C, D e E já são seus vértices, né? Então, ó, eu tenho aqui um polígono, né? E ele cada ponto desse aqui é um dos seus vértices, né? A, B, C, D e E, ok? O que eu quero aqui, ó? Escreva as coordenadas x, y, cada ponto representa no plano cartesiano, tá? Vamos fazer? Ó, o ponto A, do jeito que a gente viu aqui, ó, A, B, C, D, a gente vai achar aqui. O ponto A, o primeiro, lógico, é no eixo X. Então, ó, 4 e no eixo Y, 1. Então, o A é 4 e 1. O B, veja bem, no eixo X é 7. No eixo Y é 3. Então, é 7 e 3. A C, ó, é 6 e 6 também. No eixo Y, ó, 6 e 6. O D aqui, ó, primeiro no eixo Y, no eixo X, desculpa. Então, é 2 e 7. 2 e 7. E o último aqui é 1 e 4. Tá? Tá fácil aqui. Escreva as ordenadas, já falei todas para vocês, é só escrever aqui. Ache a área do polígono. Para facilitar, divida em partes. Ó, nós já dividimos em partes aqui, na verdade. Ó. Tá vendo? Vamos fazer, ó, esse daqui, esse triângulo aqui, aqui e aqui, ó, ok? Então veja bem, ó, vai dar 5 figuras, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então, para facilitar para vocês aí, a área total dele aqui, se a gente falar que é em centímetros, vai dar 22,5 todos, tá? Eu quero que vocês vão fazendo e confirma se dá 22,5, ok? São 5 continhas que nós vamos fazer aqui, tá? 4. Quantos metros de grama são necessários para gramar um campo de futebol com as medidas descritas na figura abaixo? Então, eu tenho um campo de futebol, eu quero pôr grama nele, né? 95 de uma ponta a outra aqui de comprimento e mais 73 metros aqui de um lado ao outro aqui, ó, daqui até aqui. A gente não sabe que para achar a área do retângulo é a base vezes a altura, então a base eu sei que é 95 e a altura é 73. O que eu tenho que fazer então? 95 vezes 73. Só isso. Ah, professor, não tem que dividir por 2? Não. Divide por 2 é o triângulo, tá? Então, ó, 95 vezes 73
6.935 metros quadrados de grama eu vou ter que pôr aqui. Ok? Faça essa continha do lado aqui. Qual é o valor da área? Qual é o valor da área colorida em vermelho dessa figura abaixo, sabendo que cada quadradinho corresponde a 1,5 centímetro de lado, tá? Então, pessoal, cada quadradinho desse aqui é 1,5 centímetro aqui e 1,5 centímetro aqui. A gente sabe que para fazer a área desse quadradinho aqui, a gente tem que fazer a base vezes a altura, lado vezes lado, né? Lado vezes lado. 1,5 vezes 1,5, ok? E depois, como que eu faço aqui para descobrir essa área aqui? É fácil, só contar o quadradinho, quantos quadradinhos tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem 10, então 20 aqui, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. São 29 quadradinhos vermelhos aqui, é isso? 29 quadradinhos vermelhos. O que eu tenho que fazer? 1,5 vezes 1,5 para me saber a área de um quadradinho. E depois fazer vezes 29 para saber a área toda desse vermelho aqui, né? Vai dar, eu fiz a continha aqui, vai dar 65,25 centímetros quadrados. Todos os 29. 65,25. Faz a continha aqui do lado, tá? Vou deixar registrado. Ok? Para calcular a área do círculo, devemos utilizar a fórmula que vimos acima, tá? Lembra bem, área é igual a π vezes r ao quadrado, onde o r, que é constante, é 3,14, pessoal. Não esqueçam desse número, é muito importante, tá? E o raio ao quadrado, tá? Fique atento. Lembre-se que o raio corresponde à distância entre o centro da peça, o centro do círculo até a sua extremidade, ó. É só essa parte que é o raio, tá? Já o diâmetro é o segmento de reta que passa pelo centro, né? E que vai de uma extremidade até a outra, ó. Então, essa reta aqui, ó, a gente chama de diâmetro, que é essa medida de um lado até o outro. E a medida do raio é do centro até a sua extremidade. A gente não pode esquecer disso, tá? Aqui, ó, o diâmetro é igual a 2 vezes o R, né? Um R aqui mais um R aqui, né? 2R é um diâmetro. Então, vamos lá. Determine quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher uma praça circular com raio de 20 metros. Então, faz de conta que isso aqui vai ser uma praça, tá? E o raio aqui, ó, esse segmento que vem do centro até a extremidade, ele mede 20 metros lá na praça, tá? Como que eu faço para saber quanto de grama vai aqui dentro? Quanto que tem de área aqui dentro? Então, ó, a área é igual a π vezes r ao quadrado. O π é 3,14, o r é 20, então 20 ao quadrado. Quanto que é 20 ao quadrado? 20 vezes 20. 20 vezes 20 é 400. Então, a área é igual a 3,14 vezes 400. Vai dar 1.256 metros quadrados de grama para mim comprar para preencher essa praça aí. Ok? Determine a área da região em destaque representada na figura a seguir. Considere que a região maior possui raio de 10. Então, daqui até a extremidade aqui é 10. E a região menor, essa branca, o raio 3. Então, daqui até aqui só é 3, tá? Então, o que eu tenho que fazer se eu quiser saber essa área verde aqui, ó, esse setor verde da circunferência? Eu não quero saber quanto tem aqui, eu quero saber só quanto tem aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou achar a área de tudo, né? Acho a área menor e depois da área de tudo eu tiro essa área menor. Vai ficar só a área verde, tá? Então, ó, área é igual a π vezes r ao quadrado. A área maior tem 10 de raio, então é 10 ao quadrado. Não é 10 vezes 2, viu, pessoal? É 10, ó, o expoente é 2.
Então, ele está falando para mim que eu tenho que multiplicar essa base por ele mesmo 2 vezes. Então, é 10 vezes 10, tá? Então, ó, 3,14 vezes 10 ao quadrado, que é 100, 10 vezes 10. Então, vai dar 314 metros, que é o total, é tudo aqui 314 metros. Mas eu quero saber só a parte verde, então eu vou saber quanto que é essa parte branca e vou tirar da parte verde, da parte total. Então, como eu sei que a parte branquinha lá tem 3 metros de raio, então é 3 vezes 3, né? Que é ao quadrado, dá 9. 3,14 vezes 9 dá 28,26. Então eu pego a área maior, que é 314, menos 28,26 vai dar 285,74 metros quadrados. Só essa área verde aqui, tá? Porque eu tirei a parte branca dele. Ok? 285,74 metros quadrados. Exercício 3. Determine a área da região cinza do círculo, sabendo que seu raio mede 4 centímetros. Então, ó, esse raio aqui, que vem do centro até a extremidade aqui, mede 4 centímetros. E eu não quero saber a área total, eu quero saber só da região cinza. Note que tem um raio aqui, ó, um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá? Eu vou achar primeiro tudo, depois eu vou tirar esse ângulo daí. Então, ó, π vezes r ao quadrado, né? Que é o r é 4, né? Que é o raio, então é 4 vezes 4, 16. 3,14 vezes 16 dá 50,24 centímetros quadrados, tudo. Mas eu sei que aqui, ó, é 90 graus, não é? E eu sei que 90 graus é 1/4 da circunferência, porque toda a circunferência aqui tem 360 graus, não é? 360 graus dividido por 90 dá 4. Então eu sei que o 90 aqui é uma parte de 4. Então eu vou dividir os 50,24 em 4 partes e pegar uma só, né? Então, ó, 50,24 dividido por 4 é 12,56. Então, eu sei que essa parte cinza aqui, ela mede 12,56 centímetros quadrados. Ok? Fácil, né, pessoal? Olha outro exercício legal aqui, ó. Calcule a área amarela do círculo abaixo. Lembrando que o círculo total possui 360 graus. E aqui a área amarela, eu só quero 45 graus, tá? Então, ó, eu sei que tem 5 centímetros de raio. Então, a fórmula é área igual a π vezes raio ao quadrado. O π é sempre o mesmo, 3,14, vezes o raio, que é 5 ao quadrado. 5 elevado a 2. Não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5, tá? 5 vezes 5 é 25. 3,14 vezes 25 dá 78,5 centímetros quadrados. Só que a área é total do círculo. Tudo isso dá 78, mas eu quero só essa parte aqui. Como eu sei que todo o círculo aqui tem 360 graus, eu vou fazer dividido por 45, né? Vai dar 8. Então eu sei que 45 é 1/8 de tudo aqui. Então eu vou pegar uma parte só. Vou dividir tudo isso que eu achei que é 78,5, dividir por 8 e pegar uma parte, né? Então, ó, 360 dividido por 45 é 8. Eu divido 78,5 que eu achei aqui, dividido por 8, vai dar 9,81. Então, eu sei que 45 graus aqui é 1/8 do círculo todo, né? E que vai dar 9,81 centímetros quadrados de área. Ok, pessoal? É bem legal isso, né? Então, ó, aqui eu tenho os links das aulas sobre esse assunto aí lá do Centro de Mídia de São Paulo, tá? Então, ó, é 1, 2, 3, são 4 aulas. Tirem as dúvidas assistindo a esses vídeos aqui, assistindo a essa aula que eu dei aqui, quantas vezes forem necessárias, que eu vou deixar o link aí com vocês, tá bom? E eu vou deixar também
um link para vocês responderem algumas perguntinhas lá no Google Forms, tá bom? Então eu vou passar o link para vocês responderem para mim lá 4, 5 perguntinhas. Ok, pessoal? Então, tchau, fiquem com Deus.